Que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando mais uma porção da palavra de Deus e rever os irmãos queridos. Tão bom, porque quando eu passei por aqui, ano passado, e o pastor Hamilton me trouxe até aqui com o Anselmo, e aqui estava uma montoeira de coisas. Que bom ver essa casa assim tão bonita, que é fruto das vossas orações e do vosso trabalho. Que o Senhor continue prosperando essa casa, assim como é próspera a tua alma. Eu gostaria de orar mais uma vez, e eu vim meio agitado, o trânsito ali para chegar aqui, nós estamos do outro lado ali da cidade, e a gente fica muito tempo fora do Brasil, a gente esquece de calcular as coisas, mas que bom estar aqui. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra, que nesse momento o Senhor nos ajude, que tenhamos paz na nossa alma, paz no nosso coração, para poder ouvir, entender e aplicar a tua palavra à nossa vida nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Eu gostaria que é uma noite de milagres, e você escolheu estar aqui, porque você fez uma escolha, e escolher é um dom. Há um filósofo russo, ele disse que nós somos escravos da nossa liberdade. Eu não concordo com ele, com todo respeito, porque ele é muito bom. Mas a liberdade, quando Deus nos fez, Deus nos deu liberdade, poder de escolher. Coloco diante de vocês o caminho para Adão, ele não fez um robô, ele disse, olha, a árvore da vida e a árvore da morte. Você escolhe. Então a liberdade é um dom de Deus. É algo que Deus deu, porque Deus era livre, e Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e também deu essa liberdade. Hoje à noite eu gostaria de falar um pouquinho e compartilhar com você sobre essa questão da liberdade. E antes de prosseguirmos, vamos refletir no livro de Esther, no capítulo 14, versículo 16 a 17, o livro todo de Esther é uma história linda, de uma menina, né, que ela é a primeira que fez o desfile de beleza, segundo a Bíblia. O povo de Israel estava no Império Persa, e o rei Xerxes, ou Assuanero, era um cara que gostava de beber, e ele ficou meio nervoso porque ele foi a uma festa e convidou sua esposa, ela não veio, ela perdeu o trono. Tira essa mulher, não vai ser mais, e ele então fez um concurso de beleza para que outras mulheres tivessem a possibilidade de ser a rainha no lugar daquela senhora. Então, Mardoqueu, um judeu, eles estavam naquele reino, o povo judeu, e ele ouviu falar que havia um plano, porque dentro daquele reinado havia um assessor do rei, chamado Hamans ou Hamas, olha, desde aquele tempo, que planejou convencer o rei de matar os judeus. E Mardoqueu ficou encafifado com isso, somente o rei ia poder fazer alguma coisa. Então ele fala para sua sobrinha Esther, vai para esse desfile de beleza, fica bonito, porque você vai estar perto do rei. E quem sabe, não foi para essa hora, para esse momento que Deus te ergueu, te colocou nesse momento da história. E então ela topa o negócio. E ela é eleita, porque ela era muito bonita, ela foi eleita a rainha. E então nesse momento também, com esse plano de matar os judeus, Mardoqueu fala para ela, olha, você precisa falar com o rei. E o rei então precisa mudar essa história. Só que decreto de rei não se muda. O que aconteceu? Convence, dá um jeito. Só que ela, para poder se aproximar do rei, ela deveria esperar um convite, ela não podia se oferecer, porque se alguém chegasse perto do rei, sem ele ter chamado, poderia ser morto à espada, mesmo sendo rainha, o rei poderia matá-la. E então, olha só o texto que a gente vai ler, que a Esther fez uma escolha, e é em cima desta escolha que ela fez que nós vamos refletir. Nós temos o texto bíblico, está atrás de mim, opa, coisa moderna, né? Eu ainda sou meio antigo, gente. Eu vou para cá. Destino. Onde está o texto bíblico?
Esther. Ah, ali está. Puxa, está bonito. E saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata. Esse é 4, né? Opa, deixa eu ver se eu estou aqui no meu... É 16 e 17, desculpa. É parte da história esse texto, mas a gente vai focar no versículo 16 e 17. Aí sim. Vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuar por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto tinha Esther lhe ordenou. Houve um momento de jejum e Esther falou: olha, eu vou me arriscar, eu vou falar com o rei. Se eu perecer, eu pereço. Se eu morrer, eu morri. Mas ela fez uma escolha de ir falar com o rei para fazer uma intervenção. Ela fez uma escolha. E você sabe, a escolha tem um poder, tem uma implicação. Esse sujeito, o Luiz da Silva, não foi o Luiz da Silva que falou isso, não. Destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo a ser esperado, é algo a ser alcançado. Muitos de nós somos muito passivos e não queremos fazer escolhas. Escolhas têm implicação. O sucesso não é um acidente, é uma escolha que você faz. E você vai ter que investir e planejar e gastar tempo para você chegar no sucesso. E isso depende de uma escolha que você venha fazer. A escolha tem consequências também. Nos Estados Unidos, quando nós chegamos, eu e Orleusa, nós fomos estudar lá e fomos a um supermercado. E nós comemos um sucrilho, tinha 2 tipos aqui no Brasil. Chegamos no supermercado, tinha mais de 20 tipos de sucrilhos para você escolher. É uma coisa de louco, porque hoje são tantas opções. Você sabe que se você entrar no supermercado, nos Estados Unidos, e acho que também aqui no Brasil, talvez no Brasil até mais, tem 36 mil itens que você pode escolher lá dentro. Então as escolhas as opções são muito grandes, é muita coisa que a gente tem. E também as escolhas vão modelar a sua vida e o seu caráter, e a sua história. Você está aqui hoje porque você escolheu estar aqui. A escolha, ela molda, ela vai dirigir a sua vida, vai dirigir toda a sua história. E eu tenho um segundo slide que eu queria ainda colocar. Quando Esther vai à frente do rei e pede uma intervenção para salvar, para ele fazer um novo decreto, cancelando, e ele faz, sabe o que ele faz? Ele diz assim, o decreto dele, que nem um judeu mais, todos os judeus que forem atacados, ele tem direito de se defender, porque eles não tinham direito no primeiro decreto. E isso, o povo ficou com medo, e não matou o judeu. Veja como toda uma escolha, porque Esther escolheu, o rei mudou, e aquela escolha trouxe uma implicação. Salvou os judeus, salvou todos os judeus. Então nós temos que entender que, nesse contexto, Israel prosperou. Esther fez uma escolha que mudou a história do povo de Israel. É muito importante você saber que nós temos essa liberdade de escolher, e mesmo que vivendo num mundo onde você pode fazer muitas escolhas, as escolhas, elas nos dão opções. E nós temos que lembrar que essas escolhas, na verdade, é uma bênção de Deus, porque não é todo mundo que tem essa liberdade. E nós temos alguns exemplos bíblicos. Eu gostaria que a gente lesse mais um texto, que está em Romanos 15, 4. Eu tenho aqui no slide. Romanos 15, 4. Eu vou ler para você. Porquanto
tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Você sabe por que a Bíblia foi escrita? Para nos ensinar. É isso que Paulo está dizendo, que tudo que foi escrito, tudo foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, provenientes das Escrituras, das histórias, dos ensinos que a Escritura nos dão, nós vamos manter firme a nossa esperança. É verdade que estamos num momento em que pouca gente não tem mais esperança, mas é porque não está atento ao que a Bíblia diz. Tudo que foi escrito, e tem algumas histórias na Bíblia que nós temos que observar. Veja bem, o próximo, a gente vai aprender com Esaú. Lembra Esaú? Ele foi caçar, voltou com fome, encontrou seu irmão, e ele estava com muita fome. E o seu irmão tinha um prato de sopa. E ele disse, olha, me dá isso aqui. O irmão dele já aproveitou como bom judeu, né? Falou, não, peraí, vamos fazer negócio. De graça, não. Você não é o primogênito? Passa a sua bênção para mim, você leva o prato de sopa. Mas ele estava com tanta fome que ele falou, tudo bem. Ele nem considerou, não valorizou. Porque ele foi imediatista. O imediatismo é um grande perigo na nossa espiritualidade. E nós fazemos assim, muitas vezes, com Deus. Nós oramos como se fosse apertar botões. Há uma disputa lá nos McDonald's dos Estados Unidos. Desculpa, estou mencionando muito Estados Unidos, é porque eu estou vivendo lá temporariamente. Então, que você pede faz uma ordem, né? Quando você chega no balcão, demorar 15 segundos. 15 segundos. E outro dia eu entrei num lugar desse e a mãe estava lidando com a criança chorando, porque já tinha pedido e não vinha, e não tinha passado 10 segundos ainda, e a criança chorando, se batendo. Isso me lembrou alguns cristãos. Nós oramos assim, nós somos muito imediatistas, fazemos escolhas no rápido, tem que ser já. Eu pedi para Deus. Deus trabalha dentro de um tempo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E o kairós de Deus não acontece assim. Deus pode fazer assim como criou o mundo. Deus falou e aconteceu. Mas há muitas coisas. Israel ficou 400 anos se organizando para entrar na terra prometida. Moisés ficou 40 anos no deserto aprendendo. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Paulo ficou 14 anos. Irmãos, existe uma questão de um processo. Muitas escolhas que nós fazemos são perigosas, porque o imediatismo não pode estar motivando, norteando nossa escolha, porque nós podemos ter problema. Esaú perdeu sua primogenitude, é isso, né? Primogenitude. Opa, meu português precisa afiar aqui. Ainda bem que sou casado com uma professora de português. Perdeu, irmãos. Ficou com raiva, mas ele perdeu. Nós perdemos muitas coisas porque nós somos imediatistas. Pense sobre isso um pouquinho. É uma grande lição que pode roubar a nossa esperança, segundo a palavra de Paulo. Outro cara é Sansão. Sansão era um hedonista, era um cara forte, malhado, bonitão, mas ele gostava daquilo que dava prazer. Ele viu uma menina bonita, encheu os olhos. Jeremias diz que o vinho e a sensualidade roubam o nosso juízo. Então, o hedonista é aquele que valoriza muito o prazer. Os cristãos e muitos seguidores de Jesus hoje, eles não querem mais sofrer. Tudo tem que ser bom. Ninguém pode ter uma dorzinha, pequena dor, toma comprimido. Nós ficamos lutando para aliviar as dores. Irmãos, como missionário, nós temos irmãos na China que estão presos, que não têm o que comer, que perdem, que sofrem. Alguns são torturados, não só na China, na Índia, no Oriente Médio. E muitos de nós no Ocidente somos muito dados a esse hedonismo cristão. Oh, meu Pai, me dá, me abençoa. E nós achamos que sofrer, às vezes sabe o que é sofrimento para nós?
porque eu fui no shopping center e não achei um lugar para estacionar. Que coisa, que dor, que tortura. E começa a reclamar. Porque a mãe errou um pouquinho no sal, pronto, já virou uma tortura, não come essa comida. Alguém buzina para nós no trânsito, a gente fica irritado, nervoso, querendo xingar. Tivesse uma arma, talvez. Porque nós não perdemos essa capacidade. A Bíblia diz que todos que querem viver em Cristo sofrerão perseguição. A palavra lá, na verdade, não é perseguição, é sofrimento. A nossa espiritualidade, irmãos, tem que ter um certo... Eu não estou chamando o cristão de masoquista, mas nós temos que aprender a começar a ter um pouco de dor. Como diz os franceses, no pain, no gain. Se você não sofre, você não ganha. Jesus sofreu. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz: sofre, pois, comigo, como um bom soldado. Nós vivemos num mundo que não nos entende, irmãos. Para nós nos acomodarmos ao mundo, às vezes, nós abrimos mão. Não quero sofrer, deixa eu me acomodar ao mundo. Está errado. Sansão tomou essa postura. Sabe o que aconteceu? Ele virou o bobo da corte. Ele ficou só nos últimos segundos da sua vida, ele resolve acertar a vida dele com Deus e arrumar. Mas as nossas escolhas não podem ter hedonismo, excesso de prazer, fugir do sofrimento. Temos que pensar sobre isso. Davi, irmãos, uma outra história que a Bíblia fala, que Paulo diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. O Davi está em casa, era para ele estar na guerra, mas ele também, com um certo hedonismo na sua vida, ele vê uma menina, uma mulher, descobre que é esposa do seu general. Aí, olha a motivação de Davi. Ele falou: olha, coloca, todo mundo avança na batalha. E quando Urias estiver bem na frente, vocês todos voltam e deixem ele sozinho lá. O que um homem sozinho vai fazer contra um exército? Mataram Urias e ele morreu. Esse foi o pecado, a escolha de Davi. Olha só que escolha. Qual o problema dessa escolha? A motivação. Ele fez essa escolha para que o cara morresse e ele pudesse então ficar com a sua esposa. Motivações. Nós temos que avaliar quando nós escolhemos qual é a motivação no nosso coração. Por que eu estou escolhendo isso? Com quem eu vou casar? O que eu vou estudar? Onde eu vou estar? Qual vai ser o meu plano? Olha as suas motivações. Por que eu quero estudar isso? Nossa motivação não pode ser só dinheiro, irmão, só poder, só posturas, só sucesso, só para aparecer. Eu vou namorar, ela é tão bonita. A motivação é porque ela é bonita. Não é porque se ela tem caráter ou não, se ela é uma mulher de Deus ou não, se ele tem princípios ou não. Cuidado com as motivações, senão nós vamos perder a esperança, porque as escolhas modelam a nossa história. Se você faz uma escolha errada, olha só Davi, lá no futuro, ele chega perante Deus e Deus fala: não quero saber de você não, meu. Essa criança não vai nascer, você vai ter problema. A família dele despedaçou. Seu próprio filho queria matá-lo. Houve uma confusão toda. Onde tudo começou? Numa motivação errada no seu coração. Steve Covey, ele escreve os sete hábitos de uma pessoa muito eficiente. Ele fala sobre escolhas. Ele diz que toda escolha é assim. Tem duas pontas. Você segura aqui, essa vem junto. Ele está querendo dizer que toda escolha tem uma implicação ou uma consequência. Davi teve que aprender isso na sua própria carne. E a gente vê que Esther, ela teve uma escolha acertada. Ela sabia do risco da posição. Ela disse: se eu morrer, eu vou morrer. Mas a motivação, o propósito da escolha de Esther era puro para salvar um povo, o seu próprio povo, Israel, de um genocídio. E ela fez isso. E ela também corria o risco de perder a sua posição de rainha. Porque o rei podia falar: como você vem? Você está ousando vir a falar comigo sem eu te chamar. Mas havia um propósito. Salvar os judeus. Se você continuar lendo a história, o livro de Esther, você vai ver que o povo judeu foi salvo. E isso me lembra alguém. Jesus. Jesus também fez escolhas. Ele era Deus,
e a humanidade precisaria ser salva. Deus precisaria reconectar a humanidade, porque Deus ama os homens, Deus ama a humanidade. Deus não criou o homem para destruir o homem, Deus fez o homem para a glória, para a sua glória. De Deus olhar para nós como um pai e um filho, quando vê um filho bem, fica feliz, vibrando. Só que essa família foi expulsa por conta do pecado. Então, Jesus, o Filho, precisaria entrar na história. E ele veio, o Deus vira homem. Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo para tomar forma humana. E entre os homens ele não ficou um rei, o poderoso. Ele se tornou servo, por amor a nós. Essa é uma escolha que Jesus fez. Ele sabia do risco. Eu, Deus, me tornar homem, a tentação, como Adão foi tentado, Jesus corria os riscos do diabo chegar para ele e mostrar ao mundo e dizer, olha, você vai dominar tudo isso aqui. Vamos fazer uma aliança? Jesus sabia dos riscos, mas riscos, escolhas, às vezes, precisam de sacrifício. Sacrifício é um esforço, é um investimento de algo que você não tem, mas você resolve a correr esse risco, de se sacrificar, de se entregar, de abrir mão de si mesmo como Jesus fez. Ele se sacrificou. Esther, ela fez uma escolha, ela correu o risco de perder a posição e ser morta. Ela não perdeu a posição e não morreu, mas para salvar o seu povo. Jesus veio e entrou na história para salvar a humanidade. O risco e o sacrifício. Jesus morreu e ele sabia que morreria. Esther não morreu, mas Jesus morreu para salvar a humanidade. Porque era o único caminho, o único meio para que eu e você, como humanos, como exemplo daquele paralítico que estava na casa em Cafarnaum, que aqueles homens abriram um teto, abriram um buraco no teto para trazer para Jesus, aquele homem que representa a humanidade, impotente, sem poder andar. Francis Schaeffer fala que a humanidade está no andar de baixo. A queda humana nos deixa, irmãos, vulneráveis, por isso que tem as doenças, por isso que os relacionamentos são complicados, porque o pecado interage em nós somos como paralíticos, nós queremos fazer as coisas, mas não conseguimos. Mas Jesus viu isso e queria abrir a porta para que o milagre da transformação de um paralítico, para ele se levantar e sair andando, correndo de volta a uma vida normal, ele teria que passar pela cruz, e ele o fez. Por isso ele disse para aquele paralítico, os teus pecados estão perdoados. Olha, o poder do pecado em você saiu, você está livre. Hoje à noite, irmãos, qual vai ser a sua escolha? Eu gostaria que você visse um pouquinho esse vídeo que nós vamos passar, porque Jesus disse assim, olha, quando você tomar o pão, este é o meu corpo, é uma nova aliança. Essa morte que Jesus tomou tinha um propósito de nos salvar, nos libertar, nos curar, desenvolver o nosso potencial como ser humano e desfrutarmos da liberdade pela qual nós fomos criados. Porque Deus nos fez livres e nós poderíamos então desfrutar, mas somente se Jesus morresse. E Jesus não poupou a sua vida. Ele morreu. Eu fico olhando assim para a arte, né, que representa o sacrifício de Jesus. Eu acho que esse cara fez uma coisa tão interessante. Há 2 semanas nós celebramos a Páscoa. O que é a Páscoa? Passagem. É o Cordeiro que morreu na cruz. Por mim e por você. Sabe qual é o problema que eu e você às vezes temos? Que Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.
Tem gente que conhece muito a Escritura, mas não conhece o poder de Deus. Tem gente que conhece bem o poder de Deus, mas não tem uma noção das Escrituras, dos princípios. E tem gente que foge de até estudar a Bíblia. Diz, a palavra mata. Isso é uma interpretação errada, irmãos. Não é a palavra, ali está se referindo que a lei, Paulo fala, a lei mata. Porque a lei aponta o pecado, mas não mostra a saída. Por isso a graça veio por meio de Jesus. Por isso ele escreveu em Efésios 2, que a salvação é um dom de Deus, é pura graça. Eu e você não merecemos, é isso que é graça. Você receber aquilo que não merece. Mas Jesus, ele foi ao sacrifício para oferecer graça, libertação para mim e para você. E eu quero que você veja esse vídeo um pouquinho. Preste atenção, porque eu preciso relembrar. Jesus falou assim, lá na ceia, fazer isso em memória de mim. E nós temos esquecido, porque nós temos trocado Jesus por 7 dias de campanha. Jesus, como os Gálatas. O que traz a salvação? É Jesus mais a circuncisão, Jesus mais guardar o sábado. Irmãos, o desafio do nosso tempo é só Jesus salva. Só Ele é suficiente para nos levar ao céu. E foi por isso que Ele passou por isso. Nestus lobos! Plantate eam! Kabilule wa okulu tenau kishmi til komi hiv. Eu não quero ser dramático, mas eu quero ajudar você a lembrar que o Cordeiro Jesus, ele passou por uma situação bem assim mesmo. Porque ele fez uma escolha no Getsêmani. Ele preferiu o cálice para salvar eu e você. Ele preferiu a cruz. 1946, 7, os comunistas tomaram o poder na China. Queimaram as Bíblias, expulsaram os missionários.
fecharam os seminários, escolas cristãs. Em 1966, eles decidiram fazer uma revolução para aniquilar, que não ficasse ninguém lá. Quando eles tomaram o poder, havia cerca de, talvez 1 milhão a 2 milhões de cristãos, não se sabia. Mas em 1966, aqueles que puderam foram embora e muitos foram mortos pelo sistema. Então, em 66, houve uma aniquilação, ou aniquilamento total dos cristãos. De 66 até 76, ganhava prêmio quem entregasse ou delatasse um cristão. Muitos filhos entregaram pais, pais entregaram filhos porque eram cristãos. Então, aqui no Ocidente, a gente pensava que não tinha mais nenhum cristão lá. Quando Deng Xiaoping resolveu abrir o país, ele parou a revolução. E um estudante da Nova Zelândia começou a entrar no país e procurar cristãos. Quem sabe tem alguns. E ele começou a visitar as províncias e contar quantos cristãos tinham lá. Falava-se em 300 mil quando iniciou a revolução. Ele falou, talvez sobrou aí uns 2 mil, 3 mil. Mas ele começou a contar, irmãos. E começou a aparecer 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Os crentes produziram, cresceram sem Bíblia e sem missionários. Houve um crescimento fantástico, porque a igreja chinesa fez uma escolha. Não vamos ceder ao sistema, nós vamos seguir a Jesus. Hoje esta igreja, por dia, leva a Cristo. Mais de 10 mil pessoas por dia se tornam cristãs na China. Retomou um movimento missionário chamado Back to Jerusalem, de volta para Jerusalém. Havia um movimento da igreja de Jerusalém para os confins. Eles falaram, nós somos os confins. Agora nós vamos daqui evangelizando toda essa estrada de seda, todos esses países. O Josh que esteve aqui, nós tínhamos um instituto bíblico lá que treinava pessoas. E tinha um casal de 26 a 24 anos, acho que eu já mostrei para vocês. E eles arrumaram um trabalho numa empresa que ia prestar serviço no Paquistão. E eles viram nisso a oportunidade de irem como missionário. Ao chegar lá, um ano depois, pregando o evangelho, eles foram descobertos. Era um casal de chineses. Não tinham nem filhos. E eles foram para o paredão e foram assassinados. Eles escolheram. E sabe o que aconteceu? Que a igreja da China tem decidido, para cada um cristão que morre no campo missionário, nós vamos mandar 10. São escolhas, irmãos. E eu e você estamos aqui, sentados num bom banco, no ar-condicionado. Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos, irmãos, ceder. Nós temos que fazer boa escolha. Porque as nossas escolhas vão trazer glória a Deus. Vão trazer a glória para Deus. Como? Primeiro, eu e você somos salvos. Eu e você estamos sendo atingidos pela graça e pelo amor de Deus e a salvação que me alcançou. Agora eu tenho que escolher espalhar esta mensagem. Esta é uma noite de milagre. Porque Deus vai trabalhar no seu coração e você deve avaliar quem você está seguindo. A religião cristã, a igreja, ou o próprio Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. E eu tenho que seguir a Jesus. Não será o hedonismo, imediatismo ou motivações erradas. É possível que você tenha feito alguma escolha errada. E você foi parar no lugar onde você não esperava. E esta aqui hoje é uma noite, sabe que a Bíblia diz? Que a multidão, onde há o amor cobre uma multidão dos pecados. Já leu isso na Bíblia? O amor cobre multidão de pecados. Mesmo que você tenha feito escolhas erradas, o amor de Deus vai cobrir isso. A Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Ele é fiel. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. Mas a graça de Deus vai para além, porque a graça de Deus não trabalha com efeitos.
A graça de Deus, irmãos, ela supera, ela é inexplicável. Cristo, quando morreu na cruz, ele sabia disso. Ele sabe a minha fraqueza e a sua fraqueza. Hoje à noite, irmãos, você que está aqui pela primeira vez ou já está na igreja, é uma noite de milagres. Sabe qual é o milagre? De transformações. A história da sua vida vai ser mudada, porque você vai escolher seguir a Jesus. Não importa o preço, não importa o momento, não importa as circunstâncias, eu seguirei o meu bom mestre. Amém? E quando eu faço essa escolha, outras coisas começam a acontecer. Lembra daquele endemoniado gadareno em Decápolis? Jesus chegou para ele, havia um demônio que dominava a sua vida. Ele foi liberto. Aquela casta de demônio foi lançada nos porcos, eles se jogaram no mar, mas aquele homem foi livre. E ele diz, Jesus, eu quero te seguir. O que Jesus falou para ele? Não. Olha, irmãos, que seminário maravilhoso. Em 1 minuto, ele se transformou num missionário. Vai e conta aos outros. E ele saiu contando. Por isso que nós temos a história gravada dele. A gente não sabe para quantos ele contou, mas ele saiu contando. O grande milagre, irmãos, de hoje à noite, será a mudança no seu coração. Você vai escolher fazer escolhas baseado nos ensinos bíblicos, para que você tenha esperança na sua vida, para que você continue tendo sucesso até que Jesus volte. Ele é a nossa cura. Ele é o nosso perdão. Olha que coisa boa. Quantas escolhas erradas que eu já fiz. Muitas. Fiz algumas escolhas erradas na vida. Eu me lembro de uma. Um amigo meu tinha uma caneta linda e eu roubei a caneta dele. Ele era cristão, nós éramos irmãos, orávamos juntos. Eu pedi perdão para Deus. Aí o Senhor falou, agora vai, pede perdão para ele também. Mas aquela caneta nem sei onde anda, compra uma nova. Comprei uma caneta nova. Falei, um dia eu roubei sua caneta. Que você que me chamou a atenção, falou, eu ganhei uma caneta do banco, blá, blá, blá. Está aqui a caneta. Que isso? Não, te perdoo. Esse cara se tornou um dos melhores amigos até hoje. Ele é pastor. Nos visitou lá. Nós fazemos escolhas erradas. Mas, irmãos, hoje à noite é o dia quando os judeus vão ao templo, lembra? E lá tem o cordeiro que o sacerdote põe a mão. Quando você traz os seus pecados, e ele fala, olha, pega o punhal, pega o bode ali, e à medida que você põe a mão e fura o coração do bode, ele morre e derrama o sangue. Você assistiu que o cordeiro já fez isso por você, não precisa fazer mais nada. Tudo o que você precisa fazer é confessar o Senhor. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Irmãos, eu me lembro de um casal que fez uma escolha. Num culto nosso na Ásia, na nossa casa, nós reunimos em pequenos grupos e nós tínhamos uma cadeira. A cadeira não fazia milagre, coisa nenhuma, mas sentava ali para todos nós orarmos por essas pessoas. Aquele casal foi para frente e falou, nós queremos oração. Qual é o pedido? Não, Deus sabe qual é o pedido. Nós oramos. 3 meses depois, esse casal procurando Orleusa. Eu quero falar com o pastor, mas tem que ser com ele. Quando nos encontramos, ele disse, sabe aquele dia que eu sentei na mesa, que sentei ali naquela cadeira? Sim. Lembra que eu pedi oração? Sim. Eu queria ficar grávida, e eu estou grávida, queria falar para você, pastor. 6 meses, aí o médico falou, ficar grávida você fica, mas não segura, já mais de 10 vezes você ficou grávida e morreu. Nós vamos orar por você, esse filho vai nascer, se é a resposta de Deus. Oramos. O menino hoje está aprendendo a jogar futebol lá no país. Cresceu, nasceu forte e sadio. Ele escolheu confiar em Deus e depender de Deus. Fé, irmãos, é uma escolha que você faz.
Se eu disser para você, quem aqui tem carro parado lá no estacionamento? Tem alguém aqui que tem carro lá? Você acredita que eu sair daqui, chegando lá, você vai dar partida e o carro vai funcionar? Você acredita? Acredita que vai chegar na tua casa vai estar lá? Mas você não está vendo. Você está vendo o carro? Está vendo a casa? Mas você acredita. Fé, irmãos. Quando Jesus disse, será que quando eu voltar, eu vou achar fé? Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Será que quando eu voltar, pessoas ainda vão acreditar na minha palavra, no que eu disse, nas minhas promessas? Porque muitos de nós acreditamos em advogado, no médico, acreditamos na conta bancária, mas não acreditamos no que Deus fala. E é um insulto para Deus. Imagina o pai fala para o filho. Eu já fui insultado algumas vezes. Meu filho, eu falo para ele, não, eu vou amanhã. Pai, você vai mesmo? Eu vou. Não, eu estou duvidando que você vai. Irrita. Você não fica irritado o filho fazer isso com você? Mas quando Deus fala, irmãos, filho, eu sou a tua cura. Você está doente? Eu vou cuidar de você. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus, irmãos. Erramos porque não conhecemos as Escrituras, as promessas de Deus, esses ensinos. Olhar para os homens da Bíblia, como olhamos para Davi hoje, olhamos para Sansão e aprender o erro que eles cometeram e evitar isso. Paulo diz que isso que vai trazer esperança para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Terminando aqui, irmãos. Jesus falou, eu vou preparar-vos lugar. Muitos estão com esperança que aqui a terra vai melhorar. Não vai. Não vai melhorar. A saída para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Ásia, para o mundo, é Jesus Cristo. O Evangelho é a resposta de Deus para a humanidade. Tudo começa quando você decide seguir a Jesus. Abrir o seu coração para Jesus. Entra, Senhor. Eu reconheço que sem o Senhor nada eu posso fazer. Inclusive, apagar as lembranças dos erros que você cometeu. Só a graça de Deus pode fazer isso. Um dia, Lutero, que ele tinha um grande reformador, ele tinha essa luta, porque o diabo ele tinha esse problema de consciência, de não errar, não pecar. E quando ele estava no melhor dele, da espiritualidade dele, o diabo pegou uma placa, mais ou menos do tamanho desse painel aqui, e começou a escrever, a listar os pecados dele. E ele ficou olhando, e ele disse, não tem mais, o diabo tem, foi escrevendo. Depois diz a história, ou a biografia dele, que ele foi lá por cima e disse, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Irmão, se você está se sentindo acusado por alguma coisa que você fez, lembre-se do sangue do Cordeiro. Ele disse lá na cruz, tudo está consumado. Você é perdoado, irmão. Deus te fez livre. E em Jesus, nós ganhamos novamente essa liberdade. Esse Jesus que morreu na cruz, ele vai voltar para nos levar para o céu. Para que onde ele estiver, nós vamos estar com ele também. Para isso, ele empenhou o seu Espírito Santo que está na igreja. O Espírito Santo, Deus está conosco. Nós não ficamos órfãos. O que nós precisamos é ter um coração aberto, irmãos. Eu espero que você, hoje à noite, faça uma escolha. Escolher acreditar no que Deus fala, nas suas promessas, no seu poder, na sua graça perdoadora, no abraço que ele dá para acolher, como fez com o filho pródigo, quando voltou para casa. E como que meu pai vai estar quando eu voltar para casa? Será que ele vai estar bravo comigo? Eu gastei tudo, imagina. Sabe como ele estava? Pôs uma capa, você é parte da família, deu um anel, cartão de crédito que ele podia usar como selo, você é meu filho. Deu sandálias, você vai administrar os escravos da minha casa. É isso que Deus faz, irmãos. Nos tira de um momento assim, de caído, de queda, e nos coloca no lugar alto. Nos coloca em lugares que nós não esperamos. Isso é a graça de Deus. Isso aconteceu porque o filho pródigo escolheu voltar para casa.
São as escolhas que modelam a nossa história, a nossa vida. Eu espero que hoje você decida, Senhor, eu vou escolher o Senhor. E isso é dentro da Bíblia. Lembra Josué? Olha, povo de Israel, vocês viram a graça de Deus, o poder de Deus? Hoje vocês escolham quem vocês querem seguir. Porém, eu e minha casa, como é que é, pastor? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Este é o caminho, irmãos. Eu quero orar com você, porque as suas escolhas poderão trazer glória para Deus. Esta igreja está no início, no reinício de local. Ainda tem muitos bancos vazios aqui, irmãos. Isso não é papel do pastor Hamilton, dos pastores, do time. Ovelha gera ovelha. Você parou de falar de Jesus, por quê? Conta a sua história. Lá na Ásia, quando saímos de lá, a igreja 200, talvez 300. Outro dia na internet, depois da pandemia, o Leusa ali conectada, tinha mais de 8 mil pessoas conectadas. E nós ficamos admirando, como é que vocês estão fazendo? Nós estamos falando de Jesus. Um amigo para o outro, do outro para o outro, do outro. Foi assim que o cristianismo começou e cresceu tanto. Hoje, irmãos, nesta cidade, há muita gente sofrendo. Há muitos casais em crise. Há muitas famílias, muitos filhos. Talvez a sua própria. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação, de transformação. Hoje é noite de milagre. De você passar pelo milagre e ir e contar e repartir com seus vizinhos. Nós estamos acabando de chegar de uma conferência missionária em Santa Catarina. Eles querem lá em Balneário, prédios altos. Nós sugerimos, abre a tua casa. Escreve um cartão, um dia por mês. Ou talvez uma vez por mês. Você pega um cartão, escreve seu nome, nome da sua esposa, e diz, olha, eu moro no andar tal, e eu estou abrindo a minha casa que eu gostaria de me apresentar para vocês, se vocês conhecerem, a gente se conhecer. Então a minha casa vai estar aberta das 6 até as 9. E vai ter um coquetelzinho, vai ter ali um salgadinho. Vem só para a gente se conhecer, você conhecer minha família. Nós moramos nesse mesmo prédio e a gente não se conhece. Chega de ficar olhando no elevador para o chão, disfarçando. Vamos nos conhecer. Abre sua casa, começa uma amizade. Eventualmente vocês vão se conhecendo e na amizade você vai poder compartilhar Cristo com ele. Oi, tudo bom? Eu gostei de ir na sua casa. Olha, eu vi o seu filho. Escuta, eu gostei tanto de ir na sua casa. Agora eu quero convidar você para vir na minha casa. Aí você vai na casa dele. Começa. O que você faz domingo? De domingo? Você já ouviu falar da IBC? Precisa ver que festa que tem lá de domingo. Quer ir lá domingo? Te levo. Eu dou carona para você. Vamos nossas famílias juntos. Irmãos, nós precisamos conectar. Conexão. Deus não colocou essa igreja em Santo André por acaso. Deus tem um propósito. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que hoje eu e você possamos contar e recontar a história da salvação. Amém? Planeje isso. Baixe sua cabeça. Nesse momento. Nós não temos mais músicos, né? Temos. Eu gostaria que você, aí na presença de Deus, onde você está, você faça a tua escolha. Senhor, eu não vou ser mais bebê. Agora, quando eu precisar de oração, eu mesmo vou orar. Eu e minha esposa, onde a gente estiver. Eu não vou ficar mais pedindo oração, eu vou orar. Quando tiver alguém que eu ver que está com necessidade, eu não vou lá falar para o pastor, para os diáconos. Eu mesmo vou lá e vou estender minha mão para socorrer esses irmãos. Para de terceirizar aquilo que Deus chamou você a fazer, irmão. Pare de terceirizar.
Você tem que compartilhar. E Deus vai te usar. É assim que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Talvez você esteja hoje com uma enfermidade. Você vai pôr a mão sobre ela. E o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz, pode curar você. Pode ser que ele não cure, porque ele tem um plano, um propósito. Paulo tinha problema, um espinho na carne. O Senhor falou, a minha graça te basta. Olha de novo, a graça. É a graça, irmãos, que tem poder sobre nós. Paulo com talvez uma enfermidade crônica. Deus tinha poder de curar? Tinha, mas Deus não quis curar. E ele conviveu com aquilo na graça. E isso não impediu dele servir o Senhor. E Paulo não tinha dúvidas sobre o poder de Deus. Ele orou por muitas pessoas e outras foram curadas. Ele foi mordido por uma cobra e o veneno não teve efeito nele. Mas Deus é soberano, ele faz o que ele quer, o que é melhor para ele. Você precisa se encaixar nisto. Escolher, Senhor, o Senhor é sábio. O Senhor sabe o que faz. E eu quero desfrutar da tua presença, Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai generoso, o Senhor é a nossa providência, Senhor. O Senhor não morreu na cruz em vão. Senhor, eu quero orar por cada irmão que está fazendo uma escolha de crer na tua palavra, uma escolha de ter fé, de confiar no que o Senhor diz e aceitar a tua vontade, Pai, que é soberana. Ó Deus, recebe, Senhor, a oração, a intercessão desses que estão no banco aqui, Senhor, agora falando com o Senhor. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. Capacita-nos, Senhor, para fazermos escolhas baseadas na tua palavra, na tua vontade. Ó Deus, sabemos que seremos muito prósperos, porque a tua sabedoria vale mais que o ouro. É melhor que a saúde. A tua sabedoria vale mais que o mel depurado. Dá-nos sabedoria, Senhor, para termos uma vida que glorifique o teu nome na história. Pai de amor, Pai de amor, estende a tua mão sobre nós. Guia-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O povo de Deus disse: amém. É dia de festa, irmãos. É dia de celebração, porque Deus tem nos dado vitória. Pode dizer assim: o Senhor me deu vitória. Eu fui transformado pela sua graça. Amém.